Continuando então com a nossa análise, vamos para a classe de modelo, tá? Primeiramente, vamos analisar as classes de modelo aqui no C#, como é que ela se comporta, né? Comecemos com a classe simples, que é a classe banco, tá? Então, na classe banco, nós vamos ter o quê? Vamos ter dois imports, aí vamos ter um namespace, que nesse caso sempre será models, tá? Vamos ter uma anotação aqui, table, com o nome da tabela. Vamos ter o nome da classe e aqui os atributos. Né? Os atributos com as suas anotações. No caso do atributo chave primário, ele vai ter uma anotação key. Os demais atributos têm uma anotação column, com o nome do atributo que está definido na tabela. Os gets e sets aqui, diferentemente do que nós temos lá no Java, eles são autocontidos dessa forma, né? A não ser que você queira alterar o conteúdo dessa URL de alguma maneira, né? Formatar ela de alguma forma, aí sim você implementa um set ou um get de forma diferente, de forma mais completa, mas se não for isso, os gets e sets são sempre dessa maneira, o que facilita bastante aí a nossa vida, tá? Muito bem, vamos para um pouquinho mais complicado do que esse, que é o banco agência. O banco agência, né, é aquele cara que tem um objeto dentro dele, mas ele não faz muita coisa com esse objeto. Ele só leva esse objeto para o lado do cliente. Quando o cliente manda uma agência para ser persistida, esse objeto vem também, mas o servidor não faz nada com ele. Ele não altera o banco, ele não insere um banco vinculado à agência, nada disso, tá? Como é que funciona então? Nós temos também dois imports. Temos lá o namespace, que é fixo, nome da tabela, nome da classe, começamos a colocar os atributos. Veja que novamente o ID tem um key, né, para identificar que é uma chave primária. E aí nós colocamos as nossas colunas, tá? Ok. Daí, a coluna do banco, ela entra normalmente, tá? Você vê aqui, ó, column, ID underline banco, tem uma coluna PK, né? Uma chave estrangeira. Ela é gerada normalmente como um atributo qualquer. Daí no final nós colocamos esse cara aqui, ó, foreign key id banco, apontando para esse atributo, tá? E geramos o objeto banco aqui dentro. Bem simples também, tá? Mais simples até do que o do Java, tá? Ou equivalente, né? Pronto, vamos agora para o pessoa. Pessoa é aquele cara que tem vários relacionamentos, né? De um para um e de um para muitos. Então ele tem aqueles dois mesmos imports, no entanto ele tem um outro aqui, ó, um generic. Ele vai ter um generic porque eu vou ter lista aqui dentro dessa classe, vou ter um relacionamento 1 para muitos, tá? Então quando eu tiver um relacionamento 1 para muitos, no modelo do C#, né, se eu tiver um objeto de lista dentro dele, eu vou ter que usar um generic, e aí eu tenho que importar esse cara aqui, tá bom? Daí tem lá o namespace, tem uma tabela, tem uma classe. Começo construindo as minhas colunas, né? Construo todas as colunas. Depois eu vou ter aqui os objetos. Como essa aqui é uma classe mestre, né? É uma classe vinculada a uma tabela mestre, a minha anotação aqui vai ser inverse property, tá? Inverse property apontando para a pessoa. Então eu vou ter um objeto pessoa dentro de pessoa jurídica, ok? E lá em pessoa jurídica, se eu navegar para a pessoa jurídica agora, que está aqui, ó, o meu objeto lá, tá aqui, pessoa, vai ser o que? Uma foreign key, tá? Então, sempre nas classes de detalhe, eu tenho uma foreign key, ok? E se a classe de detalhe, ela estiver se comportando como uma classe mestre, ou seja, se eu preciso criar uma janela para aquela classe, mas ela tem uma FK dentro dela, ela também cria uma foreign key, tá? Que é o caso de banco agência. O banco agência eu tenho uma foreign key para banco, ok? Significa o quê? Que quando esse objeto ele descer para o cliente, ele vai descer com um banco vinculado a ele. Significa que banco agência só existe porque banco existe. É um relacionamento aqui many to one, tá? Eu poderia criar lá em banco
uma inverse property, assim como eu fiz aqui em pessoa, tá? Uma inverse property apontando para banco agência. Se eu quisesse que cada banco trouxesse a relação de agências, não é o caso no nosso treinamento, por isso que banco não tem uma relação de agências, tá? Ok, então pessoa vai ter um inverse property para pessoa jurídica, vai ter um inverse property para pessoa física, vai ter um inverse property para lista pessoa contato. E aqui eu utilizo o genérico, por isso que eu tenho aquele import lá em cima, tá? Vai ter um inverse property para lista pessoa telefone e um inverse property para lista pessoa endereço. Isso significa que em todas essas classes aqui eu vou ter um foreign key com o nome pessoa, né? Então lá em pessoa contato eu tenho um foreign key com o nome pessoa. Em pessoa física eu tenho um foreign key com o nome pessoa. E assim vai, e assim sucessivamente, tá bom? Então, se você analisar a geração dessas classes aqui de modelo e comparar com a do Java, essas aqui do C# são ligeiramente mais fáceis de gerar, né, em termos de gerador de código, tá? Como é que vai ficar então o nosso template? O nosso template fica assim, ó, C# model. Deixa eu abrir ele aqui. Pronto. Então eu vou ter primeiramente aqui o texto da licença, com o nome da tabela lá em cima. Daí eu vou ter as minhas anotações fixas, que são essas duas, e os imports. A princípio, pelo que nós observamos, o único import que não é fixo é esse aqui, ó, o generic. Tá? Pode ser que com o tempo, quando nós formos construir outros modelos, apareça um outro import que nós ainda não saibamos nesse momento. Por conta disso, já vamos deixar aqui um conjunto, uma lista para possíveis imports que possam aparecer, tá? Daí eu tenho lá o namespace, ó, que é fixo, models, que ele. Vou ter o nome da tabela, né, a anotação table com o nome da tabela. Então aqui, olha, vou substituir por table, que é o nome da tabela. Daí tenho aqui public class com o nome da classe, tá? E logo depois disso eu tenho o quê? A lista de atributos padrões, a lista de atributos de objeto, a lista de atributos que são do tipo de lista, né? Do tipo listas, tá? Quem são esses caras aqui? Aqui na classe pessoa, esses caras aí são esses aqui, ó. Os atributos padrões, tá? Quem são esses aqui? Na classe pessoa, são esses dois aqui. E quem são esses de lista? Na classe pessoa, são esses aqui. Na classe banco, por exemplo, eu tenho apenas um conjunto de atributos que vai preencher esse aqui, ó. Esses dois aqui estariam em branco. Na classe banco agência, eu tenho esse primeiro, que é o conjunto de atributos da classe banco agência. Vem até aqui. E tenho esse segundo, atributo do tipo objeto, que é esse aqui. O atributo do tipo lista na classe banco agência não existe, então ele ficaria vazio aqui, tá? Bem simples, né? Nosso template para o modelo, tá? Perfeito. Sabendo disso, então, vamos analisar como é que fica essa nossa classe aqui. Ok, então essas variáveis de classe aqui, ó, são as variáveis que serão substituídas aqui no nosso modelo, né? Então, table é essa aqui, ó. Class é essa daqui. Attribute é essa lista aqui, ó. Tá? Getters and setters. Getters and setters, acho que não está sendo utilizado aqui, hein? Ctrl F. Não está mesmo, não. Ficou aqui de gaiato, podemos removê-lo. Vamos olhar esse Getters and setters obj. Também não. Você tem a noção de que esse item não está sendo utilizado quando você compara com o que nós temos aqui, ó. Nós temos uma lista de atributos chamada attribute, tá aqui ela.
nós temos uma lista de atributos para objeto, chamada atributo obj, está aqui ela. E temos uma lista de atributos para armazenar as listas, né? Está aqui ela, ó. Então, esses gets e sets aqui, que vieram lá do model do Java, já que eu copiei, colei o código aqui e fui alterando, né? Também não estão sendo utilizados. Vou remover. Tá? Removi sem nenhum prejuízo. Então, eu tenho lá as minhas 3 listas, que são essas aqui, e ainda tem uma outra que é a lista de imports, que é essa daqui. Muito bem. Depois disso, o que eu faço, né? Eu recebo lá do gerador C# a tabela, o data packet, que é o conjunto de campos, e os relacionamentos. Caso eu esteja gerando a classe da tabela mestre, esses relacionamentos aqui podem vir preenchidos se a tabela mestre tiver tabelas filhas, tá? Ok. Daí eu tenho um import generic false aqui, ó. Ele começa aqui o import generic sendo false. Para quê? É ele que vai controlar se eu vou precisar importar ou não o generic. Tá? O generic, lembrando, nas classes que tem generic, como a classe pessoa, eu vou precisar desse import aqui, ó. Tá? Então vai ter um momento que eu vou dizer, opa, eu preciso desse import, vou mudar esse cara para true, e aí eu vou colocar esse import, tá bom? Aqui eu defino o nome da classe, defino o nome da tabela e começo a gerar aqui os atributos. O comentário está informando que eu estou gerando os atributos e os gets e sets. De fato, eu estou gerando os atributos e os gets e sets, porque os gets e sets estão junto com os atributos aqui, ó, tá? Só que eles não precisarão ser gerados de forma separada, como nós fizemos com o modelo do Java, tá bom? Muito bem. Então, para cada campo aqui, ó, eu defino os nomes do campo, né, em caixa alta, em caixa baixa com a primeira em minúsculo, a primeira letra em minúsculo, e em caixa em camel case, vamos chamar assim, né, em camel case com a primeira letra em maiúsculo, tá? Já deixo definido aqui porque eu posso precisar de alguma maneira aqui embaixo. Daí aqui eu verifico se tem alguma PK dentro dessa tabela que eu estou trabalhando. Se tiver alguma PK dentro dessa tabela que eu estou trabalhando, eu gero um objeto de relacionamento e armazeno dentro de relacionamentos detalhe para ser trabalhado posteriormente, como nós fizemos com o Delphi, como nós fizemos com o Java, né? Banco agência com certeza passa por aqui, tá? Ok, não só o banco agência, como os filhos de pessoa também passam por aqui, né? Pessoa contato, pessoa física, pessoa endereço, todos eles vão encontrar um ID pessoa e geram esse comentário aqui, esse relacionamento de detalhe, tá? Aqui eu pego o tipo de dado, vamos dar uma olhadinha no tipo de dado aqui embaixo. O tipo de dado sempre está no final dessa classe, tá? O get tipo dado, ó. Get tipo. Se for int, eu retorno int, porque os tipos inteiros utilizam int. Se for varchar, eu retorno string, aqui, ó. Se for decimal, eu retorno decimal. Decimal, vamos ver se a gente tem um exemplo de decimal aqui nos nossos modelos. Cargo. Aqui está, salário, utilizo um decimal, tá? Muito bem. Se for char, também é string, e se for date, ele retorna tudo isso daqui, ó, tá? Eu já utilizo logo um system.datetime, que é para não precisar importar esse system lá em cima também. Então eu já utilizo direto, faço dessa forma aí que fica melhor. Nós temos um exemplo desse dentro de pessoa jurídica, aqui, ó. Ele vai retornar esse tipo aqui, se for o date, tá bom? Muito bem. Então tá aí, já vimos quais são os tipos, voltemos aqui em cima. Aqui eu pego o tipo de dado, tá? E aqui eu começo a definir o atributo. Se o atributo tiver ID, ele já recebe essa chave lá em cima, né? Então, se ele tiver ID, ele recebe essa anotação aqui. Então, o que é que ele faz? Coloca uma quebra de linha e 2 tabulações. 1, 2, tá? E assim a gente vai fazendo. Depois eu coloco lá no atributo column com o nome do campo tabela, column com o nome do campo. E depois eu coloco o atributo em si aqui, né? Aqui eu estou trabalhando com as anotações, né? E agora vem o atributo public, tipo dado, nome campo getSet, e aí o get e o set aqui na frente, tá? Então, public, o tipo de dado, o nome e o get e o set aqui na frente.
Ok? Muito bem. Depois eu trato os relacionamentos que vieram agregados ao mestre e os relacionamentos agregados ao detalhe. Tá? Aqui está o tratamento. Ó. Se a cardinalidade for 1 para 1, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se tem classe mestre. Ele só vai ter classe mestre. Deixa eu voltar aqui no gerador C#. Quando eu estou encontrando aqui os relacionamentos no pegar campo, aqui ó, pegar campos, né? Quando eu defino um desses relacionamentos aqui que são diferentes de local, ó, tá? Esses são os relacionamentos vinculados à tabela mestre. São eles que são enviados para o model, quando eu peço para gerar o modelo. Esses relacionamentos são gerados apenas se a tabela for igual, né? Se a tabela que está gerando aquele relacionamento for igual à tabela mestre aqui, tá? Então, quando eu mando pessoa para cá, por exemplo, eu vou gerar aqui pessoa física, pessoa jurídica, pessoa contato, né? Quando eu estiver gerando pessoa física, por exemplo, pessoa física, que é a tabela que está sendo gerada aqui, ó, é diferente da tabela principal, que é pessoa. Como ela é diferente, como é uma tabela de detalhe, ela vai gerar o modelo, passando a tabela, a lista de campos, mas ele não manda relacionamentos. Quando finalmente eu for gerar a tabela principal, ele vai cair aqui. Daí ele manda o nome da tabela, vamos dizer pessoa, manda o conjunto de campos da tabela pessoa e manda os relacionamentos que eu encontrei aqui em cima, os relacionamentos vinculados à pessoa, tá? Quando eu crio esses relacionamentos vinculados à tabela principal, eu sempre coloco o nome da tabela mestre. Ó, tá? O único local onde eu coloco o nome da tabela mestre é aqui, quando eu estou criando os relacionamentos vinculados à tabela principal. Se eu achar um relacionamento local aqui, né, por exemplo, eu estou navegando por pessoa física, ele vai achar um ID pessoa em pessoa física. Tá? Daí ele vai instanciar um objeto, ele instancia com a tabela vazia e com o JSON que está no comentário daquele campo. Né? Depois ele pega o nome da tabela aqui, ó, no caso vai ser ID pessoa, ele tira o ID, vai ficar pessoa, coloca o nome da tabela na tabela daquele objeto. Mas ele não coloca a tabela mestre nesse momento aqui, tá? Então aqui embaixo, eu só vou ter a tabela mestre se esse relacionamento tivesse sido feito lá no gerador C#, se for um relacionamento vinculado à tabela mestre, tá? Então, se classe mestre aqui for igual a vazia, significa que eu achei esse relacionamento aqui dentro. Eu achei esse relacionamento de acordo com a chave PK e que eu estou gerando aqui a classe de uma tabela detalhe. Não estou dentro da geração da classe da tabela mestre. Sendo assim, o que é que eu faço? Eu crio um foreign key, que é o que acontece nas tabelas de detalhe. Eu sempre crio um foreign key. Foreign key aqui para pessoa física, para banco, agência também é um foreign key, tá? Se for 1 para 1, acontece isso daqui. Agora, se for 1 para 1 e a classe mestre não for vazia, significa que eu estou na tabela mestre. O que é que eu vou fazer então? Vou fazer uma inverse property, que é o que acontece aqui em pessoa. Eu faço uma inverse property. Aqui, ó. Tá? O detalhe é que, como é 1 para 1, essa inverse property ela vai gerar um atributo padrão, um atributo que não é lista. Tá? Daí, finalmente, eu coloco esse atributo na minha lista de atributos de objeto, que vai substituir esse conjunto aqui. Ó. Tá? Muito bem. Continuando então, se o meu relacionamento não for 1 para 1, se ele for 1 para muitos, eu já importo aqui o genérico. Ó. Então, se tem 1 para muitos, eu preciso do genérico. Já coloco import genérico igual a true. E mais lá embaixo, quando eu sair desse laço, eu vou verificar. Ó, se import genérico for igual a true, eu coloco aquele import use system collections.generic e ele vai colocar onde? Aqui, ó. Tá? Muito bem. Voltando aqui então, começo a definir o meu atributo, tá? Se a classe mestre for vazia, o que é que eu vou fazer? Por exemplo, ele está dentro aqui de pessoa contato.
pessoa contato é um para muitos, né? No entanto, eu estou gerando a classe pessoa contrato nesse momento, pessoa contato nesse momento. O que é que eu faço então? Eu vou ver que a classe mestre dele está vazia. Eu vou gerar um foreign key, ok? Vou gerar um foreign key e já gero o atributo para ele aqui, ó, sem lista, tá? Agora, se classe mestre for diferente de vazio, eu estou gerando aqui a classe mestre neste momento. E eu preciso de uma lista de contatos dentro dela. O que eu faço então? Crio uma inverse property, né, com a classe mestre getSet, e eu crio agora um atributo do tipo lista, tá? Então, o que é que está acontecendo aqui nesse momento? Ó? Se eu estiver gerando a classe pessoa contato, ele vai entrar aqui. Daí em pessoa contato, o que é que acontece? Vamos olhar aqui, pessoa contato, ele vai gerar um foreign key, tá? Aqui, deixa eu voltar aqui, colocar aqui, pronto. Ele vai gerar um foreign key com o nome campo getSet, nome campo getSet aqui, ó, ok? Sendo que ele passa um ID aqui antes, né? Então o nome campo getSet é esse aqui, ó, pessoa. Depois ele cria um public nome campo getSet, public nome campo getSet, nome campo getSet de novo, né? Nome campo getSet de novo, e ali o get e o set padrão que ele aparece aqui na frente, tá? Agora, se ele não está na pessoa contato, se ele está na classe pessoa, ele vai cair aqui, ó. O que ele faz na classe pessoa? Na classe pessoa, ele vai criar um inverse property com a classe mestre getSet, aí, tá? E o atributo, ele vai criar uma iList, ó, iList, tá? Com o nome campo getSet, e lista nome campo getSet, lista nome campo getSet. Bom, e é isso, né? Parecido com o que nós fizemos com o do Java, mas esse aqui é um pouquinho mais simples ainda do que a gente fez lá, tá? Aí finalmente ele gera aí o nosso modelo. Eu vou executar o servidor. Ele está construindo ali, ó. Pronto. Vou lá no navegador e vou chamar primeiramente aqui a classe banco, tá? Classe banco. Opa, deu algum problema aqui, vamos ver o que é. Ver se eu consigo chegar apenas no meu servidor. Pronto. C# banco, agora sim. Arquivos gerados com sucesso, posso vir aqui, ó. C# banco, ele já gerou o model do banco para mim. Primeiramente vem aqui o texto da licença, né? Vinculado à tabela banco. Daí vem lá, olha, os dois imports, o models, namespace, a table banco, a classe banco e as minhas colunas, né? Key, column, todo mundo tá por aí, tá? Ok. Ele também já gerou o banco agência, ó, porque banco agência, né? Quando ele vai gerar a classe banco, ele tenta encontrar as tabelas que são filhas de banco, e banco agência é filha de banco, tá? Daí em banco agência, o que é que ele fez? Gerou todo mundo como deveria gerar, e lá no final, ele criou uma foreign key apontando para o ID do banco, que está bem aqui, ó. Exatamente como a gente deseja, tá? Se eu gerar banco agência, ele vai criar uma pasta banco agência, ele vai criar o banco conta caixa, né? Aqui banco conta caixa é filho de agência, tá? Daí ele criou apenas aqui o ID banco agência e não criou um objeto para banco agência. Por quê? Porque não tem nenhum comentário ainda na tabela conta caixa,
tá? Tudo depende dos comentários que nós colocamos nas tabelas lá no modelo, tá bom? E no caso de banco agência, ele criou a classe conforme esperado, né? Da mesma maneira que ele criou quando nós geramos o banco ali, tá? Então eu tenho lá o ID banco aqui e tenho um foreign key para o ID banco ali embaixo, tá bom? Ótimo. Vamos então para a criação da pessoa. Pessoa. Pronto, já gerou. Pessoa, ele cria uma série de classes, né? Porque pessoa tem várias tabelas vinculadas a ela. Tem, por exemplo, cliente. Se nós abrirmos cliente aqui, ele criou uma classe simples. Ele colocou o ID pessoa, como é de se esperar, mas ele não criou o objeto pessoa. Por quê? Porque lá na classe cliente não tem nenhum comentário relacionado a isso. A partir do momento que nós colocarmos um comentário lá, um objeto JSON, lá no ID pessoa da classe cliente, ele vai criar o objeto pessoa aqui pra gente, tá? Ok, voltando aqui, vamos analisar logo a classe mestre e a classe pessoa. Olha lá, na classe mestre pessoa nós temos agora o import do generic, como era de se esperar. Temos as inverse properties para pessoa física, para pessoa jurídica, para a lista de contatos, de endereços e de telefones. E se nós viermos em pessoa física, que é o relacionamento 1 para 1, nós vamos ver que existe um ID pessoa aqui e lá embaixo ó, tem o foreign key para ele. Assim como em pessoa contato, nós vamos ter aqui o ID pessoa e um foreign key ali para ele, apontando, tá? E aqui eu já observei que tem um pequeno bug na nossa lógica, né? Ele importou um generic aqui, sem eu precisar de um generic. E por que ele fez isso? Porque o true, né, do generic aqui, ele está sendo controlado aqui, ó. Deixa eu mostrar para você de novo. Eu estou partindo do fato que, se o relacionamento é 1 para muitos, então o true aparece aqui, ó. Tá? Por isso que ele colocou o import generic aqui. Por quê? Porque pessoa contato é 1 para muitos. Então ele passa aqui. Mas no momento que eu estou gerando a classe de detalhe, eu não estou gerando uma lista para ela, né? Então esse cara aqui está no lugar incorreto. Ele de fato deveria estar aqui, ó. Tá? Se ele estiver aqui dentro, aí sim, aí eu tenho certeza que eu estou na classe mestre, tá? Eu vou matar o servidor, vou executar novamente, e se nós observarmos pessoa endereço, ele fez a mesma coisa, colocou o generic, e em pessoa telefone, ele fez a mesma coisa, colocou o generic aqui, tá? Servidor executado, vou gerar de novo as classes pessoa. Vou voltar aqui no Notepad mais uma vez, ele vai recarregar todo mundo aqui relacionado à pessoa, né? Pessoa endereço, pessoa contato, pessoa física e pessoa. E cliente. Pessoa contato, não tem mais o genérico, tá? Pessoa endereço, também não. E pessoa telefone, também não. No entanto, evidentemente, eles continuam tendo o ID pessoa vinculado a uma foreign key ali embaixo, tá? Então é isso, em termos de modelo, é o que nós temos para hoje aqui relacionado ao C#, né? Pelo que parece, isso daqui nós já englobamos, né, a maioria das classes, tá? Talvez apareça alguma surpresinha durante o nosso percurso, quando nós formos gerar as demais classes do ERP. Se aparecer, a gente vai lá e altera o gerador de acordo, mas pelo visto tá tudo ok em relação às classes de modelo do C# aqui, tá? Se você encontrar alguma coisa fora de ordem, né, alguma coisa que está faltando ou algum bug, comenta pra gente lá no Trello, tá?